Mas eu vejo muito também a questão dele ser individualizado, os Tosks são individualizados, né? Então eles não têm a menor possibilidade de se organizarem contra, né, a tirania. Né? E um outro aspecto que eu acho interessante, eu gosto de abordar esse episódio sob a perspectiva da ideologia, né? Porque aí se para pensar, a gente estava falando antes, o Tosk ele sabe que é uma caça, né? Mas como a ideologia ela é uma distorção da realidade, né? Porque somente através de uma grande distorção, né, da compreensão da realidade, um ocultamento da realidade, que alguém vai achar digno ser uma caça e vai achar que isso é absolutamente normal, é a ordem das coisas, isso não pode ser mudado, e eu me sinto privilegiado por ser essa caça, porque as ideias surgem da materialidade, né, das coisas, das relações materiais, né, pelo menos do ponto de vista marxista. E os Hunters, eles criaram esse mundo à sua imagem e semelhança, eles pegaram uma questão particular deles e tornaram em universal para todos os Tosks. Né? E os Tosks são aprisionados ideologicamente. Eles não conseguem, de forma alguma, perceber que o que é feito com eles é opressão e é injusto. E aí, como também não tem a menor oportunidade de se organizar, né? E aí já se refere até a gente pensar no capitalismo, nas relações de trabalho hoje em dia, porque lá no início do capitalismo ainda os operários trabalhavam todos juntos dentro das fábricas, né? E conseguiam se organizar de alguma forma. Hoje em dia eu trabalho 100% home office. Eu trabalho sozinho aqui com o meu computador. Né? E tenho os meus colegas lá nos deles. É muito difícil a gente conseguir se organizar, até porque está tudo sendo monitorado através do Teams, através do e-mail, né? A gente não tem como se organizar. Como esperar, por exemplo, organização de trabalhadores de Uber, por exemplo? Como eles vão se organizar? É muito complicado, até porque o capitalismo e o liberalismo, o neoliberalismo, eles estimulam a individualidade e a competição. É a selva, né? É a lei do mais forte. Então, o trabalhador sempre vai estar tendencialmente tentando puxar o tapete do outro para que ele se dê melhor, né? Para que ele possa ganhar mais dinheiro, tirar alguém do seu caminho. Quando, na verdade, ou seja, não há a consciência de que se faz parte de uma classe, que a diferença entre eu aqui sentado fazendo uma live e o cara que mora na rua aqui, na outra quadra, é só o meu emprego. Sim. Né? Se eu perder meu emprego, minha mulher não tiver mais emprego, não tiver um familiar de verdade, a pessoa vai morar na rua. E aí, ou seja, eu não estou próximo, o trabalhador, a nossa classe, nós não estamos próximos do Elon Musk. Nós estamos próximos do morador de rua. Isso, eu gosto de usar esse exemplo sempre, com alunos, assim, para demonstrar, para trazer a consciência, né, da classe que tu pertence. Porque as pessoas ficam se iludindo, assim, principalmente os jovens, né, de que vão trabalhar e ganhar muito dinheiro, vão enriquecer. Mas o fulano conseguiu. Mas é a exceção que confirma a regra, né? Nossa. Tu vai ver todos. E aí se cria os mitos, né? O Steve Jobs começou o seu negócio numa garagem de casa. Furado. Herança. Mesma coisa com o Elon Musk. Mesma coisa com o Elon Musk. O cara já nasceu milionário. E o pai dele um colonialista desgraçado. De exploração. Tinha fábricas de carvão, né? De carvão, pedras preciosas, né? Pedras preciosas. Fábrica não, mina. Falei fábrica, mina. Mas você vê, o mundo é tão complexo e essas questões assim são tão entranhadas nas peias das nossas vidas que a gente só consegue poder explicar isso de uma forma mais rápida com metáforas. Você tem que fazer aproximações. Você fala, olha, cara, você pode ganhar 100 mil por mês. A sua diferença para o Elon Musk é a mesma do cara que está morando debaixo da ponte. Você só está numa condição um pouquinho melhor, mas você percebe que a gente tem que usar metáforas para explicar a grandeza e a diferença do poder da mão dessas pessoas? O Elon Musk tem o quê? Tem aproximadamente aí, vamos dizer que ele tem 100 bilhões de dólares em todo o seu montante de dinheiro. A gente tem que usar quantificações. Se o Elon Musk, se cair um meteoro nas empresas do Elon Musk e nas suas propriedades, e ele perder 99 bilhões de toda a sua fortuna, ele continua com 1 bilhão, ele é bilionário do mesmo jeito.
Essa é a questão. Não fica pobre. Não fica pobre nunca. Não fica pobre nunca. Aquele filme Lobo de Wall Street com o Leonardo DiCaprio é maravilhoso, porque quando chega no final, o Leonardo DiCaprio lembra, pô, e de repente eu lembrei que eu sou rico. Aí termina ele jogando tênis na cadeia e o cara que prendeu ele indo para casa de metrô, né? O Martin Scorsese é foda, o cara é puta diretor, o cara é bom pra caramba, né? Mostra essa questão ali, né? Você tem uma questão ali também de aquele medo todo que ele pensava e de repente ele falou, pô, eu esqueci que eu era rico. Eu entrei num jogo maluco aqui, eu esqueci que eu era um cara rico. E a gente tem que usar essas metáforas para poder exemplificar o que a gente está falando de tal a distância que essas pessoas têm. Aí a Valéria disse uma frase maravilhosa, né? Somos todos Toski. É isso mesmo. É exatamente isso. Somos todos Toski. E é interessante que a ideologia ela aprisiona não só a classe oprimida, mas a classe opressora também. Porque os Hunters eles não têm nada além do que fazer do que caçar os Tosks. Né? Verdade. A ideologia realmente não oculta a realidade de uma forma total, né? Usando assim o conceito do Althusser, ele diz que a ideologia é um sistema de ideias e representações que domina o espírito de um homem ou de um grupo social. Né? É uma ideia que domina todo o grupo. Né? O Goethe tem a frase, eu uso como epígrafe lá no livro, né? O espírito da época é o espírito dos senhores da época. Então o espírito dos Tosks é o espírito dos Hunters. Então, é impressionante isso.